Fala, povo, tudo bem com vocês? Galera, esse vídeo aqui é um segundo vídeo que eu estou fazendo, acho que para deixar de forma um pouco mais prática, o assunto que eu levantei no primeiro vídeo com relação à situação que a gente vive hoje, né? No mundo front-end, pelo menos na minha perspectiva, de que a gente está numa dicotomia muito grande. Hoje a gente fala sobre frameworks muito parrudos, muita complexidade, uma série de abstrações que muitas vezes não fazem sentido existirem ou não para a maioria dos projetos. Ou a gente vai para uma linha super vanilla e tal, e a gente acaba perdendo muito dos conceitos que os frameworks acabaram testando e comprovando a sua eficácia, né? Esse vídeo aqui, eu estou usando o vídeo, vocês estão vendo o vídeo da Fernanda Kipper, que é uma youtuber super conhecida, super bem sucedida na área. E eu estou usando esse vídeo dela, na verdade, eu estou usando o projeto dela, que ela fez de um desafio front-end, né, com Angular. Acho que era um desafio da Smart Fit. Esse projeto não está mais no ar, por isso que eu usei o dela, porque ela já subiu esse projeto no GitHub dela e eu pude rodar na minha máquina e vai servir para mim serviu para mim, né, como um Figma, né, porque como eu disse, o projeto não existe mais, né, muito provavelmente o time ali que usou esse template para o pro processo seletivo já não está mais usando esse, deve estar usando outros, e portanto esse projeto já não existe mais. Então, eu estou usando aqui o projeto da Fê para poder me guiar, né, na construção dessa tela sem usar frameworks. No caso aqui, se você está super interessado com relação a como fazer isso no Angular, eu sugiro você a olhar esse vídeo porque é super completo, ela programa a tela do início ao fim, é super interessante. Vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar o link na descrição, mas ela não precisa de apresentações. Esse vídeo provavelmente você já deve ter visto ou deve aparecer na sua timeline. Mas focando aqui no desafio, né? Qual que é a versão atual aqui? Foi feito em Angular. A ideia do desafio é você poder filtrar, né, as academias de acordo com o horário que você quer, encontrar a unidade. Então vamos fazer aqui esse é o projeto da Fernanda, tá rodando. É, Provavelmente aqui eu fiz alguma coisa de errado no projeto, por isso que não está rodando 100% aqui. Então, desconsidere qualquer tipo de erro, pode ser alguma configuração que eu esqueci. Mas aqui, ó, na tarde já está funcionando. Tem uma coisa que eu achei estranho nesse projeto, não o que a Fernanda fez, mas a, a API que disponibilizaram para esse projeto tem essa carinha, né? A resposta da API tem essa carinha. E a parte estranha para mim foi você poder filtrar um horário pela manhã, tarde e noite. Só que a estrutura de dados ela não ajuda a gente a filtrar isso aqui, né? Então seria interessante se essa estrutura de dados estivesse um pouco melhor organizada para poder fazer esse tipo de filtro. Eu não assisti o vídeo da Fernanda inteiro, só vi poucas partes dele, né, para me inteirar sobre o escopo do projeto. E eu não sei se ela teve essa dificuldade, mas na hora que eu fui codar isso, achei mega estranho, assim, né? Não condiz com a API. Eu fiquei pensando, putz, como é que eu vou filtrar aqui por manhã, né? Sendo que é uma string dentro de uma variável de horas, daí eu tenho uma schedules que são várias weekdays aqui, a pessoa pode inclusive quebrar de forma diferente, de segunda a quarta, num horário específico, alguns vão até meio-dia e depois continua de tarde, então eu achei mega estranho assim essa estrutura de dados. Então eu mudei aqui no meu projeto e ao invés de fazer um filtro por horário, eu fiz um filtro que para mim faria mais sentido, né? Dado que no projeto aqui a gente tem academias que aceitam máscara, a máscara é obrigatória, é recomendada, a toalha é obrigatório, recomendado, o bebedouro é parcial, proibido. É, eu não entendi também sobre proibido bebedouro, acho que aqui tem muito mais a ver com se existe ou não existe bebedouro. Eu fiquei um pouco confuso. O teste me pareceu um pouco confuso.
É, e aí eu preferi filtrar por esses itens. Então, né? Então, se eu quiser procurar por uma academia onde, putz, a máscara é recomendada, mas a toalha é obrigatório, ou seja, talvez a academia disponibilizasse toalha, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu fiz um filtro a partir desses itens aqui, ao invés de fazer um filtro como o original, porque para mim fez mais sentido. E na API, né, eu consigo aqui identificar se a máscara é obrigatória, não é? Então, um filtro por esses itens aqui me parece que faz muito mais sentido do que um filtro por horário. Mas posso estar errado. Se alguém baixar o projeto aí, e entendeu como é que como é que faz, se entender um sentido nesse tipo de filtro aqui, me dá um toque nos comentários. Mas enfim, é só para explicar que eu repliquei então esse projeto e fiz isso usando o Astro, que é um framework, vamos dizer assim, agnóstico, né? Ele não traz JavaScript por default. Então aqui no nosso network tem JavaScript porque eu adicionei uma biblioteca para trabalhar com ele, porque é uma página que vai ter um comportamento, né, do usuário, eu vou precisar responder a isso. Mas é uma página que, de cara, você vê que a maior parte dela é estática, né? Então, deixa eu pegar o código-fonte aqui. Eu coloquei como hidden esse cara aqui só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Depois a gente vai olhar o código com mais carinho. O que eu fiz aqui? Eu fiz a parte estática, o HTML, o layout, né? Então, eu utilizei o Astro para criar o HTML de forma mais dinâmica, entre aspas, porque, né, para eu não precisar copiar e colar HTMLs, então ele faz a parte server-side da construção da tela. E usei Tailwind para poder ganhar agilidade aqui, ganhar espaçamento, né, deixar o layout um pouco mais harmonioso. Eu acho que isso funciona muito bem com o Tailwind, porque o que eu faço no final das contas é utilizar as constantes do próprio Tailwind para chegar o mais próximo do layout que eu estou vendo. Então, é, não tem valores muito arbitrários por minha parte, né? Então, se eu tenho um padding 1 no Tailwind, eu vou para o padding 2 no Tailwind. Eu não tenho um range de possibilidades do tipo, eu posso colocar 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, 5 pixels e assim por diante. E isso, para mim, faz com que o layout fique mais orgânico, assim, né? Ele fica mais harmonioso. Então, além disso, não é por conta disso, só porque eu usei, né? Porque me dá uma agilidade muito grande, me dá uma modularidade muito grande. Então, se eu fiz um componente aqui e quero migrar para outra tela, a migração do CSS ela é automática, né? Eu não preciso ficar importando CSS específicos, lidando com especificidades de seletores, etc. Então, para mim é uma escolha sempre muito boa ter o Tailwind. E para quem é mais experiente na área, o Tailwind traz um valor enorme. Para quem está começando, talvez seja um problema, assim como é com qualquer framework, qualquer biblioteca que abstrai muita coisa, né? Você acaba aprendendo a abstração e acaba não olhando muito para o fundamento, que é importante. Então, aqui, só dando uma explicação do racional do porquê que eu usei essas ferramentas e o que eu fiz. Eu tentei gerar a parte estática aqui do máximo do layout que eu tenho, né? Então, a parte aqui que é dinâmica, que são dados que vão vir da chamada de API, vão ser populados aqui, eu não fiz. Eu só fiz aqui uma representação de um caso, ou eu faria uma representação do caso mais crítico dessa API, para que tenha todos os dados, né? Eu pego um caso onde tem todos os dados da API e eu já consigo prever o layout desse cara. Eu sempre trabalhei assim, trabalhava assim antes dos frameworks e talvez isso seja uma coisa nova, talvez diferente para quem trabalha com front-end há menos tempo, né? Porque aqui eu quebro o momento onde eu estou focando especialmente no layout da aplicação
e menos no comportamento. Então, eu não estou pensando em JavaScript, eu não estou pensando em nada. Eu tô pegando parte do meu dia para trabalhar a parte de CSS, de acabamento, se tivesse algum tipo de animação, coisas de layout, né? Responsividade, putz, no mobile fica bem, não fica. Então, eu foco única e exclusivamente com o layout, eu não me preocupo com JavaScript aqui. E isso eu acho que já é um ganho com relação à outra forma como a gente vê o front-end trabalhando hoje em dia. Os frameworks acabam tomando conta do layout e da informação dinâmica, seja por isomorfismo, né, trabalhando com React, ou seja no SPA com Angular. Você já vai criando os componentes e já vai se preocupando com as partes dinâmicas. E isso, para mim, é, é uma forma diferente de trabalhar, mas que te traz uma carga cognitiva muito grande, porque você tem que pensar ao mesmo tempo em dois tipos de problemas diferentes. Um deles é o layout, o segundo é como você vai trazer os dados dinâmicos para a tela. E você perde uma possibilidade também de enxergar num layout estático, num layout onde você só, num projeto onde você só se preocupou com HTML e CSS, né? Você perde a oportunidade de olhar e entender que, putz, muita parte do projeto é estática e pouquíssima parte dele é dinâmica. Um conceito que está ganhando tração hoje, que exemplifica ou ensina, né, essa forma diferente de pensar, é a arquitetura de ilhas ou Island Architecture. É basicamente esse conceito onde você, né, um exemplo de desenho aqui do Island Architecture, onde você cria a sua aplicação estática e você identifica onde você tem dinamismo e aí sim você monta o seu componente onde é dinâmico e a parte estática continua do jeito que ela foi renderizada. Isso acho que é um benefício dessa forma de trabalhar. Você tira essa carga cognitiva, né, de pensar nos dados dinâmicos e foca num tema só. Eu acho que você se torna muito mais produtivo dessa forma. Acho que linhas de montagem usam muito esse conceito, né? Você tem um produto mais complexo para montar, uma pessoa que monta o produto inteiro, ela vai ser menos produtiva do que aquela pessoa que se especializa numa montagem muito específica e passa para outra que tem que se especializa em outra parte específica e assim por diante. Então, você percebe que quanto menor a carga cognitiva, mais ágil você fica. Então, aqui eu me preocupo com a semântica do HTML, com o layout, com todas as coisas que o JavaScript não vai tocar. E aí eu olho para esse projeto aqui e consigo identificar onde estão as partes dinâmicas. Então, para mim, são os cards que vão vir com esses dados totalmente dinâmicos. E apenas essa informação de resultados encontrados a partir do filtro é que muda. Então, o meu layout vai reagir apenas por conta dessas duas seções. E isso é importante, né? Porque ao colocar um framework super parrudo, onde ele cria tudo, cara, no final das contas ele está fazendo muito mais do que precisa e você acaba entregando para o cliente muito mais informação, muito mais JavaScript do que você necessitaria. É, Pois bem, acho que é isso. Deixa eu fechar o vídeo da Fernanda aqui para dar os créditos para a pessoa certa, né, que acabou fazendo esse projeto e facilitou a nossa vida aqui com relação ao layout. A gente consegue minimamente ter um lugar aqui para saber o que precisa ser feito, qual que é o funcionamento. Então, beleza. Um pouco mais da parte prática agora, um pouco mais de código, né? Menos aqui a parte teórica. Então, vamos lá, com relação a. Deixa eu fechar algumas abas aqui para a gente começar do zero, né? Com relação a algumas coisas, eu estou usando o Astro aqui e a estrutura de pastas que eu gosto de trabalhar é layouts, default, são todas aquelas coisas padrão, então header e footer que vão em todas as páginas ou teoricamente deveriam ir em todas as páginas, eu deixo aqui no default as coisas globais, então o Tailwind está sendo carregado aqui, informações que eu quero inserir na tag head específica de cada página, eu deixo num slot nomeado aqui para que o Astro entenda
aonde ele deve inserir esse conteúdo. Então, se eu quero adicionar scripts, CSS a mais, eu adiciono aqui. E os componentes do Astro são basicamente componentes, aqui vou pegar um exemplo, né, de header, onde nesse front matter, que é essa parte aqui delimitada por esses 3 traços, né, é onde eu importo meus componentes e também rodo a parte Node, né, do build, essa parte do back-end roda nessa seção. E aqui está meu front-end, onde eu coloco, também uso props, muito parecida da forma como o React funciona, né? Eu recebo props do componente e repasso aqui para o meu HTML. É super simples, gosto muito do Astro por conta disso. Não sou muito fã de JSX, mas acho que nesse contexto funciona super bem, é super conveniente. Então, voltando aqui à estrutura de pastas, né? Eu gosto de separar nessa estrutura, onde layouts, páginas, né? Onde são exatamente as páginas que eu vou ter. Então, eu penso de maneira muito vertical, né? Quais são todas as páginas, contextos onde eu vou ter na minha aplicação. Eu chamei de home, não faz sentido ser home esse projeto, mas aqui só para simplificar, né? Para a gente não precisar ficar viajando muito em detalhes e nomes de páginas. Então, eu tenho a home, que vai ser necessariamente essa página aqui. E aí eu separo aqui todas as abstrações de home. Acho que um pouco é, eu acabei sendo influenciado pelo conceito de vertical architecture, né? Vertical slices, né? Melhor dizendo. Peguei alguns conceitos de arquiteturas conhecidas e eu acabo adaptando para o mundo front-end. Então, vertical slices é um tipo de arquitetura que tem um detalhe específico que eu acabei trazendo para meus projetos front-end, que é justamente eu trazer para o contexto da home todas as abstrações que apenas a home usa. Dessa forma, não fica aquela pasta na raiz cheia de abstrações onde você não sabe se você deve apagar ou não, porque você pode influenciar numa outra tela. E aqui eu tenho todos os meus componentes, eu tenho o serviço, que é uma abstração que eu entendo que para o front-end, tudo que está fora do contexto do browser, que tem que ser pego de maneira externa, eu coloco aqui dentro dessa pasta Services. E eu tenho mais abstrações, mas esse projeto não pede essas outras abstrações que eu costumo usar. Então, simplificando sempre, né? Eu não preciso criar várias pastas. Eu coloco o underline aqui, porque o Astro identifica tudo que é javascript.ts e vai tentar executar no lado do servidor. E eu não quero, né? Eu só quero que ele execute a parte de HTML, montagem de HTML e ignore algumas coisas que são JavaScript por default, né? Só se eu explicitamente pedir para ele importar um arquivo, executar e tudo mais. Então eu descobri que no Astro eu posso usar esse underline aqui, por isso que eles estão com underline. Então a raiz do meu projeto é esse index, né? Porque ele está na raiz da pasta pages. E aí eu faço o import da home porque eu quero que na barra ele renderize o componente que representa a minha home, né? O macro componente que representa a minha home, que tem micro componentes dentro dele, que de fato são os componentes que correspondem a todos esses itens de tela aqui. Essa é basicamente a estrutura de pasta. Então, description, que vem logo depois do header, né? Essa parte de abertura, smart fit, horário, blá blá blá, está dentro desse componente. A carinha desse componente é essa. Tem alguns componentes na pasta shared, ou seja, tudo que eu entendo que vai ser reutilizado no projeto, eu boto dentro da pasta shared e ela segue a mesma estrutura de todas as páginas, né? Tem as mesmas abstrações ou podem ter as mesmas abstrações, como componentes, serviços que são gerais, etc. Como eu entendo que esse serviço aqui é específico para essa tela, eu coloco dentro da pasta home. E é basicamente isso, tá? Um conceito muito importante aqui que eu estou usando, a gente nem chegou na parte de JavaScript ainda, né? Mas só essa estrutura de pasta, só a forma como você desenha o seu projeto já pode te ajudar muito para que ele escale bem, né? E a estrutura de pastas, para mim, é uma parte super importante nisso. Então, aqui a gente nem está falando sobre frameworks, assim. Então, esses conceitos são agnósticos. Você não precisa usar um framework para resolver esse tipo de problema. Então, aqui, zero framework, apenas conceitos que são
trazidos de algumas arquiteturas, adaptados e que tem alguma explicação para aquilo existir, né? Então não é porque eu gosto, talvez eu aprenda a gostar, mas existe um racional por trás disso. Putz, se eu apagar services dentro de home, eu sei que não vou impactar em outra página. Então, para mim, isso traz uma vantagem, isso é um benefício, não é uma questão apenas de gosto. Então, seguindo aqui, eu tenho essa tela toda estática, né? E aí, o que que eu fiz aqui, né? Eu poderia começar a codar e eu acho que isso tira um pouco de atenção. Seria interessante nesse vídeo eu mostrar muito mais o projeto pronto e os porquês, porque eu acho vai trazer mais valor. Vamos lá, parte dinâmica dessa aplicação. Toda essa parte é estática, então se eu tenho esse componente aqui, que é o componente que eu chamei de filtro, né? Se eu tenho um HTML dele aqui todo renderizado, eu uso o features, que é essa parte que eu posso adicionar mais itens de filtros aqui. Eu posso adicionar nesse TypeScript aqui, que é importado dentro do meu componente. E como ele é importado aqui dentro desse front matter do Astro, esse cara aqui, ele é estático, ele roda em momento de build no Node. Então, eu posso ter infinitos imports aqui que não vai atrapalhar no peso da minha aplicação, porque são imports que vão ser convertidos em HTML no final das contas, né? Então, aqui eu tenho imports onde eu não preciso me preocupar com bundle. E essa é a parte daquela discussão sobre carga cognitiva que eu acho que aqui também tem um benefício. Eu não preciso ficar pensando em tamanho de bundle nesse momento. Eu tenho a minha aplicação praticamente pronta, vamos dizer, entre aspas, mas sem me preocupar com certas etapas que eu não preciso me preocupar agora. Então, só para mostrar, né, que tem esses TypeScripts aqui, mas que são rodados no lado do servidor, porque estou importando eles explicitamente aqui dentro do front matter e utilizando o JSX para fazer esse loop e gerar esses options nesses campos de select aqui. Então, beleza. A partir do momento que eu tenho essa aplicação estática, eu já posso começar agora a pensar no comportamento, nas partes dinâmicas como a gente olhou, e você pode até começar a pensar no desenho da sua solução, né? Aqui eu poderia pensar que cada um desses componentes eu posso criar um JavaScript para cada um desses componentes, onde o filtro se comunica com o componente lista e cada um dos cards são componentes específicos. Essa é uma maneira de pensar. Uma outra maneira que eu vou usar nesse vídeo é uma maneira muito mais simples, né? Eu vou partir do princípio que esses caras não vão ser reutilizados na sua plenitude em todos os lugares do site. Talvez esses cards, mas que eles também não têm comportamento, não tem ação de clique, não tem nada disso. Então, o JavaScript para comportamento, o que eu vou fazer? Eu vou envolver a home inteira num componente só, onde esse componente vai ser responsável por ouvir os eventos que o usuário emite, né? Ele vai ouvir as ações do usuário, as interações do usuário, vai interpretar essas ações, vai pedir para uma camada de serviço resolver os dados a partir daquelas informações que eu tive do usuário, e quando me retornar, aí eu vou falar para a view atualizar com esses dados novos. Esse fluxo, muita gente fala que MVC no front não existe, está morto. Esse fluxo, para mim, é um fluxo de MVC. Então, eu tenho uma controladora aqui que é a App Home. Né? Nesse desenho aqui, a gente pode entender como que funciona essa forma de pensar nessa tela. Então, eu tenho a App Home, que envolve praticamente todo o conteúdo entre o footer e o header. E ele vai ser a minha controladora, ou seja, ele vai reagir a eventos, a chamadas de eventos.
Com isso, a partir de certos eventos, eu vou fazer uma requisição para minha camada de dados, vamos dizer assim, que são os meus serviços representados pela pasta Services no meu projeto. Esse cara vai trazer algumas informações e ele vai estar, essa abstração vai estar fechada, como se fosse uma caixinha, né, onde eu não quero saber aqui o que ele vai fazer, o controller não quer saber sobre detalhes aqui, ele só me fala o seguinte, ó, o usuário fez isso, me dá o respectivo resultado a partir disso que o usuário fez. E aí, essa service retorna para a minha controller, dispara e fala assim, olha, tá pronto, os dados são esses, a minha controller vai pegar esses dados e vai repassar para a minha view. Basicamente é isso. Aqui é um fluxo MVC, então é um fluxo super usado, extremamente maduro, há muito tempo ele funciona e não tem por que não utilizar. Então, nesse quesito, o que eu faço aqui é um fluxo MVC onde minha controladora está olhando para a página inteira. Como é que é o código disso? Vamos voltar aqui para visualmente a gente conseguir entender, né? Aqui está minha home. Então, esse é o meu componente que vai... a minha tela, né? Então, ele importa layout e dentro do layout, dentro daquele conteúdo, dentro do body, ele vai inserir todas essas informações. No fragment aqui do Astro funciona mais ou menos como o fragment do React, ele não tem valor semântico, não é um elemento HTML, ele vai sumir na tela, né? Mas ele vai dizer que eu quero o conteúdo dele, eu quero dentro da tag head. Lá no meu layout, a gente viu anteriormente, onde fica a head, fica no topo ali da estrutura aqui dentro de head, né? Então ele vai ser renderizado aqui. Então, beleza, voltando para cá. O que eu faço, né? O Astro me permite importar script aqui como se fosse um script aqui de um HTML comum, mas não é bem assim, né? Ele já entende TypeScript aqui, ele já faz o host desse script, ou seja, se eu chamar esse script múltiplas vezes, ele só vai considerar a primeira chamada. Então, ele faz uma série de mágicas aqui para que eu escreva o meu código front-end como se fosse um HTML simples, mas que tem muita coisa acontecendo por trás aqui que não está no escopo desse vídeo. Então, o que eu faço primeiramente aqui? Eu estou usando a biblioteca que eu desenvolvi já faz um bom tempo e ela é basicamente uma biblioteca para que você consiga utilizar conceitos super sólidos assim que melhora a nossa produtividade na hora de desenvolver front-end, na hora de desenvolver coisas UI no browser, e utilizando uma tecnologia de custom element. Então é quase como se fosse um web component com esteroide. Se eu for fazer via web component, eu tenho que escrever bastante código, e a ideia aqui é que eu me preocupe muito mais com a regra de negócio do que com o código necessariamente, né? Com os nodos HTML e tudo mais. Então ele é um cara aqui que vai me ajudar. É uma biblioteca, já que o Astro não resolve JavaScript. Então quem vai resolver JavaScript para mim é essa biblioteca aqui, que eu chamo de Jails, e eu convido vocês a dar uma olhada no projeto, tem documentação, exemplos, blog, tá super, acho que agora eu consegui documentar muito melhor. Dá uma olhada, tem exemplos e essa parte do jabá do vídeo. Então, voltando ao código fonte, o que eu faço eu tenho um registro muito parecido com o registro dos Custom Elements, né, para trazer essa familiaridade. Então, eu registro o app home aqui, sendo esse meu componente controlador que enxerga todos os conteúdos HTML aqui. Então, tá conversando com aquele desenho que eu mostrei para vocês. Router, depois eu explico para que eu uso ele aqui, mas ele não é necessário para essa aplicação do que a gente falou aqui, né? Comparando com a aplicação original do Smart Fit ali. Get Gyms é a função que vai trazer as academias que estão dentro a abstração de serviço, né? Então, é um serviço que vai me trazer as academias a partir de alguns parâmetros que eu mandar. E aqui é o componente da aplicação Home, ou seja, a lógica desse componente, né, que eu preciso trazer. Então, eu preciso registrar ele, então eu uso o register do Jails.
E aí eu preciso do componente em si, da lógica do componente, e aqui eu falo, registra no app home, ou seja, procure essa tag para essa custom tag app home, eu quero que você utilize essa abstração, que tem que ser sempre nesse formato, né? Import asterisco s app home, porque o Jails espera um módulo aqui. E aqui eu passo as dependências, né? Para eu não precisar importar dentro do app home, eu posso passar dependências e assim facilita inclusive em teste. Se eu precisar no teste unitário rodar essa aplicação aqui e eu não quero ter importes estáticos dentro desse componente, eu posso passar para esse componente como injeção de dependência. Outro benefício é o componente fica mais leve. Então, se esse script aqui for criado um bundle main.js, todas essas instâncias vão estar dentro de main.js e eu passo, na verdade, as referências para o componente. E aí se eu tiver 50 componentes que utilizam essas dependências, eles não precisam necessariamente todos eles importarem, eles vão receber essas referências e vão, consequentemente, ter um bundle menor. Todos os imports que você faz de maneira estática vai junto com o bundle do componente. Então, quanto menor o componente aqui, principalmente os imports, melhor. Quanto menos imports, melhor. Então, aqui como eu começo? Como o Jails funciona, né? Eu estou usando o tipo component aqui, né, para usar um pouquinho de TypeScript. Não sou uma pessoa que sou mega fã de TypeScript, mas eu vou usar um pouquinho aqui porque eu sei que a galera se acostumou e entende essa notação, mas eu não vou ser mega heavy user aqui. E aí o que eu faço? Cara, o componente do Jails é basicamente uma função exportada, que é default, e ela recebe helpers. Esses helpers são coisas que eu posso usar para simplificar o meu desenvolvimento e vai trazer uma série de funcionalidades que vai me ajudar muito. E um deles é o main, e a tarefa do main é ser tipo como se fosse um construtor. Isso faz com que me possibilite escrever os detalhes da função para baixo, da funcionalidade de todas as funções para baixo, e deixe no topo apenas o que acontece assim que o componente monta. Então, rapidamente, assim que você lê essas primeiras linhas, você sabe quais helpers você está usando, quais variáveis internas você está reutilizando dentro do componente e quais ações você está fazendo logo de cara. As ações que eu estou fazendo logo de cara aqui, a princípio, no submit do form, eu executo uma função onSubmit. Aqui eu estou usando o helper on porque eu quero escutar um evento de um elemento específico. Aqui eu passo um seletor. Pode ser qualquer seletor de CSS, pode ter name aqui, pode ter atributo, pode ter qualquer coisa. E esse é o benefício, porque se você se você vai para uma linha vanilla, você vai ter que pegar o elemento document, query, selector, achar esse formulário, adicionar o evento. Então, o ON aqui traz um benefício que chama uma técnica que chama Event Delegation. Aqui é uma técnica que ajuda muito no dia a dia, principalmente porque em situações onde você tem um formulário que é dinâmico, esse formulário pode sair e entrar de novo na tela de acordo com algum tipo de opção que o seu usuário tenha, tipo um checkbox. Sabe aquele checkbox em e-commerce, né? Putz, você quer um endereço de entrega diferente, você clica no checkbox, ele abre mais um formulário. Se você usa Add Event Listener e você tira o formulário do DOM e adiciona de novo, esse evento se perde, você tem que adicionar de novo. Isso traz toda uma complexidade. Esse caso aqui, o ON traz o Event Delegation, que é uma técnica onde eu, na verdade, estou colocando o evento nesse cara aqui e tudo que tiver dentro dele pode mudar, pode não mudar. Enquanto esse cara existir, ele vai estar ouvindo o evento de clique, de onSubmit, que vai ser emitido por qualquer um dos elementos aqui, filhos dele. Então, é uma técnica mega poderosa que o jQuery tornou super popular. Continuando aqui, no submit, eu vou dar um prevent default, eu vou pegar os dados do formulário, vou transformar em parâmetros. Então, outra coisa importante na hora que a gente está montando a tela aqui, de forma estática, né? Eu consigo pensar na estrutura de HTML que seja super semântica e faça sentido. Então, o select tem um name, que é um name específico para máscara,
é um name específico para toalha. E para cada um dos options eu tenho um valor e tenho um label, né? Então, se eu não usasse JavaScript aqui, vamos fazer um teste, né? Se eu não escutasse esse evento aqui, o formulário seria submetido e ia passar todos os parâmetros da URL como esperado, né? Então, a máscara é obrigatória. Se eu der um encontrar unidade, o comportamento padrão aqui do HTML, do formulário, é de submeter, passando por query string porque ele está no método get, não está no post. E aqui ó, está definido que eu não escolhi toalha, eu não escolhi o bebedouro, né? Eu não escolhi locker room, mas eu escolhi máscara e required. Isso aqui é super importante porque putz, faz sentido, é compatível com, é o que se espera de uma página HTML que muitos frameworks acabam abstraindo essas informações e acaba que você não aprende essas partes super importantes de como um browser funciona, das coisas que ele já te dá de default, por default, né? E com esse tipo de parametrização aqui, né, sabendo como funciona nomes, os names e os values, quando eu resgato as informações do formulário com a API FormData e passo o formulário, ele já entende esse padrão e vai criar um objeto aqui para mim, onde eu posso requisitar desse objeto name mask. Se eu tiver uma chave mask, ele vai me dar o valor de required ou qualquer um do tipo de valor que o usuário tenha feito aqui. Então, saber o HTML, trabalhar o HTML na sua forma semântica, ajuda ao seu JavaScript ficar mais fácil. Imagino que para quem trabalha com React ou qualquer framework aqui já esteja pensando em como criar esses campos aqui com nomes para resgatar dentro do próprio framework, para setar o valor para que ele fique naquele loop, né, de quando o usuário adiciona, escreve alguma coisa no campo ou muda, eu preciso ouvir essa informação, atualizar o estado do componente para que esse o componente do framework trabalhe com essa variável. Aqui eu não estou mexendo com estados, eu estou só simplesmente resgatando a informação do HTML e como ele é estático, eu não preciso renderizar a tela de novo. É um componente estático e não precisa ser dinâmico, ele só precisa me dar a informação do que foi escolhido. Então, o Jails, inclusive, me possibilita fazer isso, né? Eu posso dizer para ele em quais momentos, quais situações eu quero que ele seja estático, ou seja, mesmo se eu mudar o estado local do componente, eu posso dizer para ele, olha, eu mudei o estado local, mas não mexa nessa parte aqui estática, deixa que o próprio browser é, gerencie isso. E o browser já gerencia, né? O browser já persiste as informações aqui. Eu não preciso fazer isso no JavaScript, né? Então, voltando aqui, dado que eu uso esse padrão do HTML, eu sei que se eu passar formulário para o FormData, ele já vai criar esses parâmetros de chave e valor, chave sendo os names dos componentes HTML e o valor sendo os values, né? E o próprio HTML faz ele seta essas variáveis como eu mostrei na query string aqui em cima, né? Quando eu submeti, ele já seta essas variáveis, né? Ele já seta os valores dessas variáveis. Então, como eu falei, você ganha esse benefício e o JavaScript não precisa fazer muito trabalho. Aqui a única coisa que eu precisei fazer foi transformar esse form data porque ele passa a ser uma estrutura de dados onde para você resgatar o valor, você tem que usar uns métodos específicos e eu quero transformar isso aqui num objeto literal do JavaScript, como se fosse um JSON, né? Por quê? Porque eu quero pegar esse objeto de configuração aqui e passar para o meu getJeans, né, que é o meu serviço. Então, esses parâmetros eu vou salvar numa variável local aqui do meu home. Então, a minha aplicação home ela é montada na primeira vez que a página carrega e não é mais renderizada, né? Assim como é em alguns outros frameworks. Então, isso aqui é um modelo estático. Uma vez que você definiu isso daqui não vai rodar várias vezes. Só vai rodar no momento que o componente é montado. E aí, beleza, eu pego os parâmetros que o usuário é, escolheu, né, ao mexer no form ali, passo para o serviço getJeans, e aqui o meu componente não faz a menor ideia sobre como trabalha os dados e tudo mais.
ele só resgata esse conteúdo e fala para renderizar os itens. Render items é um método que eu criei aqui, que vai fazer o seguinte, ele vai pegar o helper state do meu componente e vai setar. Ó, o estado agora é esse data, que inclusive tem esse shape aqui. Né? Esse shape tem essa variável model que eu exporto aqui. No Jails é basicamente uma forma de você documentar o que essa controller aqui está trabalhando, quais variáveis ela está trabalhando, que eu posso utilizar na minha view, no meu HTML. Além disso, ela serve para que quando o meu componente montar na tela, ela utilize o Jails vai utilizar essa model para setar os valores iniciais. Então, o JavaScript, antes de carregar, o HTML já é renderizado pelo browser, mas quando o JavaScript carrega e ele é montado, aí ele executa e onde eu coloquei valores iniciais, ele vai adicionar esses valores iniciais. Beleza. Então, aqui eu passo as informações. Então, é basicamente esse cara que vai fazer renderizar todos os cards das academias ali. Tem mais detalhes aqui. Eu adicionei paginação porque ficou tão simples, esse código ficou tão pequeno, né? Não tinha essa parte, não tinha toda essa parte, só tinha data aqui, né? E aí eu só renderizava os itens, mas eu falei, pô, tá tão simples que dá para eu complicar ainda mais. Eu quero adicionar a paginação, porque eu estava renderizando 112 elementos na tela, super rápido e tudo mais, mas para um usuário não é tão usual, né? Não é fácil, porque você tem muitos itens na tela, tem que ficar scrollando. Então eu falei assim, putz, vou adicionar uma função de paginação. E eu vou explicar mais ou menos como que funciona a paginação aqui, logo em seguida, né? Então, assim, o meu componente aqui, a minha controller, está só vendo evento, seja eles executados pelo usuário, seja eles executados pelo browser, né? Então, aqui na paginação, eu estou escutando. Se existir uma página, se a URL mudar para page, sei lá, 1, né? É, a minha controller tem que reagir a isso. Ela tem que reagir a essa mudança de URL. Basicamente isso. Então, esse componente aqui, ele é só uma controller. Só reage e manda as informações para fora através de camadas de serviço e atualiza a view. Nesse conceito, a paginação aqui, né? Então, se o router ali, é uma instância de router, né? Eu vou voltar aqui para a minha explicação inicial. Eu passei um router aqui que é basicamente uma abstração que eu tenho do router, que na verdade nem é meu, é um grapnel. Eu uso o grapnel.js, que é um roteador, mas é um roteador que vai só trabalhar com a parte client-side. Então, qualquer coisa que eu definir aqui na rota, né, a partir de um certo padrão aqui, muito parecido com o Express, né? Então, se eu tiver esse padrão na minha rota lá, a partir do hash, né? A partir desse hashzinho aqui. Se ele der match com esse padrão, ele executa um callback e me dá esse parâmetro aqui através de recparams, desse objeto recparams. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou resgatando essas informações quando há uma mudança na URL e reagindo a essa mudança de URL. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é pegando esse parâmetro página, eu mando para o meu serviço getJIMS os parâmetros tanto do filtro, mas agora com paginação também, e aí eu recebo os dados e atualizo a minha view. Super simples, não é aqui que eu faço a paginação dos dados. Aqui o que eu faço é resgatar qual a página que eu estou e mando para o serviço para ele me trazer a página desses dados, né? Trazer esses dados na página que eu mandei. E aqui é muito mais uma questão de arquitetura, design, né, do que necessariamente de framework aqui. É uma decisão de arquitetura. O Jails não tem nada a ver com isso, a biblioteca não tem nada a ver com isso, o framework não tem nada a ver com isso, é basicamente a arquitetura. Falando do front aqui, sob perspectiva de arquitetura. Foi assim que eu desenhei essa aplicação para esse modelo. Então, o que eu faço? Minha camada de serviço, ela vai chamar o JSON, né, o serviço que vai me trazer as academias, que é esse serviço aqui. Né? Deixa eu clicar aqui.
Ele vai me trazer esse serviço, mas não só isso. Esse serviço aqui me traz uma estrutura de dados que, para mim, é ruim para eu renderizar na tela. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto o conceito de BFF, né? Mas aqui é uma camada de API que massageia os dados para trazer ele num formato um pouco mais palatável por front. Mas ainda acho que precisa de uma terceira camada que é no front mesmo, que vai deixar ainda mais específica para o tipo de HTML que a gente está renderizando, para o tipo de UI que a gente está renderizando. Então, esse formato aqui para mim de schedules é, não é ideal, né? E além disso, né, eu quero também trazer ícones para cada um dos itens dos cards aqui, né? Eu quero trazer já as URLs dos ícones corretas. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Tem alguns casos, depois que eu naveguei melhor no JSON aqui, tem essa estrutura, essa árvore de JSON aqui, tem alguns itens lá no final, ó, que não seguem o mesmo padrão. Parece que foi mergeado aqui uma estrutura de dados antiga junto da nova. Então, eu não quero as antigas porque quebra minha aplicação. Minha aplicação tá preparada para essa estrutura de dados aqui, a outra estrutura de dados não tem nem layout que consiga prever. Então, eu não quero aqueles dados. Então, tudo que é tipo de alteração na camada de dados, eu não vou fazer lá do meu componente. Né? Então, não tem no meu... Acho que vocês devem ter visto isso em muitos lugares. Acho que isso é muito comum. Onde você tem um componente que, sei lá, tem preço, né? Você precisa renderizar o valor daquele produto. E aí, dentro do próprio componente, você tem um toPrice, sei lá, o format price. E aí, todos os componentes importam format price e para um determinado momento, num determinado ponto da aplicação, você renderiza esse price. Isso funciona, mas na minha arquitetura aqui, quem cuida da camada de dados com relação à formatação é a camada de serviço ou a camada de model. Então, é ela que vai adicionar o RS cifrão no valor que está em número e vírgula, é ela que vai massagear esse dado, trabalhar esse dado para que ele fique no formato conveniente para minha view. Então, todos os filtros que eu estou fazendo aqui, né, inclusive, isso daqui tem muito mais a ver com quais itens eu vou mostrar para minha aplicação, mas aqui eu já estou fazendo uma adição de um dado que eu quero num formato muito específico. Eu quero, na verdade, ao invés de eu trazer features assim desse formato aqui, eu quero um array de ícones, porque vai me ajudar na hora de eu renderizar esses cards, eu quero um array de ícones aqui para disponibilizar os ícones desse card aqui e ficar mais fácil na minha view. Então, a minha view tende a ficar simples também. Então, eu deixo a parte complicada de dados para a camada de dados. Assim, os componentes não precisam necessariamente ter que ficar importando ou fazendo uma computação a mais no momento de renderização, porque eu quero dado num formato específico. E aí você começa a ver que, em muitos casos, acaba se componentizando demais, porque, na verdade, aquele componente não está, de fato, trazendo valor para a view, mas ele está trabalhando um dado. Trabalhar com dado no JavaScript é super rápido. Vocês podem ver que isso aqui, para quem tem um olho um pouquinho mais crítico, vai olhar isso aqui e vai falar isso aqui é super ineficiente. Sob perspectiva teórica, sim. Na prática, não. Isso é super rápido no JavaScript, né? Trabalhar com esses dados aqui, a parte que é gargalo na sua aplicação com relação à performance, geralmente no front, ou é mudanças contínuas no DOM, que em determinados cenários ele acaba sendo gargalo na sua performance, ou em chamadas de API, porque tem a latência da chamada da API. Então, isso daqui, eu estou percorrendo o mesmo array, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então isso aqui tem uma complexidade de sei lá, O, tem uma complexidade de 7n, né? Essa é a complexidade desse algoritmo aqui. Porque ele precisa passear aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes no array. Só que o array tem no máximo 100 itens. Para o JavaScript isso, para V8, para o browser, é muito rápido, muito rápido. Então, esse é um outro aprendizado aqui, uma outra coisa que é super importante que programador sênior acaba caindo numa armadilha que é pensar que a parte computacional aqui, por não ser teoricamente eficiente, na prática ela também não vai ser eficiente. Isso é um erro, assim. Às vezes, por simplicidade, na hora de ler isso aqui e na hora de adicionar mais filtros, isso facilite. Então, putz, eu preciso criar um filtro novo, duplico a linha e faço um filtro novo. Quando que isso começa a ser um problema? Quando você começa a enxergar de fato que aquilo está impactando a sua performance. Então, tomar cuidado com a otimização prematura, né? A pessoa pensar no pior cenário do mundo, na performance não mediu e acabar introduzindo uma série de complexidades que não precisa. Então, num olhar um pouco mais inocente aqui, de um desenvolvedor que passa a ser sênior, né, e que acaba entendendo sobre questões teóricas um pouco mais profundas, a armadilha aqui é, putz, eu vou colocar um NXJS, porque eu quero rodar nessa lista uma vez só. Qual é o benefício? O que você está resolvendo, né? Então você traz para o bando do seu JavaScript muito mais carga, você vai impactar o seu cliente no peso da sua aplicação, porque esse JavaScript vai ser muito maior, porque é pesado, e dependendo da forma como você usa o NXJS também, você traz muito mais código do que você precisaria, né? Então tem formas certas de importar os operadores. E eu estou só dando um exemplo de NXJS aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de biblioteca que promete trazer teoricamente mais performance, só que você não tem problema de performance na aplicação e você acaba introduzindo complexidades necessárias. Então aqui um grande aprendizado que independe de framework que eu compartilharia com vocês deixa o código simples de mexer e simples de ser atualizado. A complexidade dele não precisa crescer logo no dia 1. Se você entender que, na prática, nos seus testes, mesmo sem subir para produção, você percebe que essa parte não está renderizando bem, você está testando na sua máquina, você está olhando que existe um problema de performance, aí você traz uma complexidade aqui que vai trazer o valor que ela traz se paga essa complexidade que ela adiciona. Se não for esse o caso, deixa o código simples. Isso aqui não é, se você vir alguém tomando alguma decisão de colocar vários filtros alinhados, vários maps, e você olhar para aquilo e falar assim, nossa, é um trabalho de um júnior ou uma pessoa inexperiente, né? Estou falando júnior aqui, é inexperiência, não de forma pejorativa, mas pode ser uma pessoa extremamente inexperiente que fala, putz, aqui não faz sentido ter isso. É o meu caso nessa demonstração. Para essa aplicação, zero necessidade de complicar mais do que isso daqui. Vocês vão ver na prática a velocidade com que os itens são renderizados. Gargalo, como eu comentei, está aqui. Se eu tiver 150 itens na tela, não será isso daqui que vai ser o gargalo. Vai ser a renderização no DOM desses 150 itens na tela. Então não vale a pena você perder tempo onde você vai ganhar pouco na performance. Dito isso, esse serviço tem todo esse papel de resgatar essas informações, pegar esses filtros, essas informações do usuário, fazer os filtros nessa lista grande de itens e me devolver. A complexidade que eu adicionei a mais, uma feature que eu adicionei a mais aqui foi paginação. Fui no ChatGPT, porque eu não queria pensar aqui do zero, não traz tanto valor ficar pensando nisso no zero. Fui no ChatGPT e pedi um algoritmo para paginar uma lista de acordo com alguns parâmetros. E ele fez para mim, onde eu passo a minha lista, eu falo qual que é a página que eu quero estar, eu quero quantos itens eu quero por página, e ele me devolve a página que eu estou
o tamanho da página, total de itens renderizados ao todo, né? Total de itens que eu passei para ele, se eu precisar, total de páginas. Esse total de páginas aqui, para o meu front, eu quero num outro formato. Eu quero que ele me dê numa estrutura de uma string, onde eu tenho o hashtag aqui, page e a página. Por quê? Porque isso daqui vai ser o que vai estar no meu href, no meu link, na paginação. Se eu clicar no 1, eu quero mudar para page 1. Se eu tiver no 2, eu quero mudar para page 2. E, portanto, como o browser funciona com hash no sentido de não atualizar o conteúdo como um refresh, ele vai alterar minha URL. Quem que está olhando para a URL é a minha controladora, meu componente. Ele vai reagir a essa mudança, vai pegar a página que eu estou e vai mandar de novo para esse serviço para ele me devolver novamente o conteúdo na página específica que eu estou. É basicamente esse o fluxo. Então, eu mando para o serviço, ele trabalha esses dados e me devolve. Essa é a estrutura de dados. Eu não quis mudar em nada, né, da estrutura de dados que a paginação cria a partir dos meus itens aqui. Eu quis usar exatamente as mesmas variáveis nas views, então eu repliquei aqui para eu documentar que minha controller devolve exatamente essas variáveis para view. Assim eu tenho uma forma de documentar o que eu estou usando na view ou não. E é basicamente isso que o serviço faz. Eu crio aqui um array, né, de strings com paths de páginas, devolvo tudo isso, a minha aplicação resgata essa informação, né, a partir do serviço, né, e eu renderizo setando o estado local do meu componente. Como meu componente é um componente grande, que engloba a página toda, é, o conteúdo todo eu posso, em qualquer parte dessa view HTML aqui, eu posso usar essas variáveis, né? Beleza, agora a parte do framework. É onde o framework entra. E aí é o interessante, né, dessa conversa aqui. O foco não é o framework. Aqui a gente falou muito pouco do Jails. Eu só expliquei para vocês como que ele funciona para vocês não ficarem perdidos aqui com relação à sintaxe, etc, né? Mas ele é muito pouco determinante aqui. O que foi determinante foi todo esse desenho e essa regra que eu defini de onde, quem que deve mexer com o quê, quais são as responsabilidades de quem, né? Então eu defini claríssimo aqui qual que é a responsabilidade do meu componente da minha página, né, geral do home, e eu defini quais são as responsabilidades da camada de serviço. Então, aqui fica claro a partir desse desenho que é um fluxo que para mim me parece muito previsível. Quanto mais previsível a aplicação for, mais fácil de dar manutenção e de entender o que está acontecendo. Então, beleza. Eu fiz as escolhas aqui, cliquei no formulário, ele submeteu e ele atualizou esse valor de resultados encontrados. Esse valor de resultados encontrados é com relação o conteúdo todo, a lista toda que vem no meu serviço, filtradas por itens onde a máscara é obrigatória e toalha é obrigatória, e, portanto, os filtros aqui na estrutura de dados faz muito mais sentido para mim, porque eu consigo varrer e definir aqui se máscara é obrigatória, se toalha é obrigatória, assim por diante. Por isso que, para mim, esse filtro aqui original não faz muito sentido, faz mais sentido esse daqui. Beleza, eu só atualizo esse cara aqui. Eu não preciso atualizar mais nada nessa aplicação. Por sorte aqui, né? Por sorte não, eu pensei nisso na hora que eu desenvolvi o Jails para ser simples, né? Indo aqui na minha aplicação de filter. Como é que eu faço para atualizar esse valor aqui? Então, como o Jails funciona, ele vai pegar todo o HTML e vai salvar em memória e identificar onde que tem os templates, né? Onde que ele deve mudar essas informações. E um caso é, é uma diretiva que ele usa é esse HTML inner. HTML traço alguma coisa, essas são as diretivas que eu uso no Jails. Por padrão aqui no HTML estático eu já inicio com zero. Quando o JavaScript montar, o Jails vai tentar ler a variável total items e atualizar esse conteúdo. Por isso que aqui é importante eu ter essa redundância, né? Total items eu começo com zero, porque senão
Vamos fazer um exemplo aqui de... Se eu começar com 5, só para vocês entenderem como é que funciona. Se eu der um F5, ele começa com 5. Então, no começo ele começa com 0 e depois ele muda para 5. É que é super rápido aqui, ó. E talvez não dê para vocês verem, mas ele começa com 0 do estático HTML e quando o JavaScript ficar pronto, ele muda para 5. Então, por isso que eu preciso ter essa redundância aqui. É um preço baixo a se pagar pela complexidade muito mais simples se você comparar isso com um framework que já resolve o HTML ou a parte dinâmica ao mesmo tempo. Então, beleza. Aqui a gente muda esse valor. Quando eu uso um setState, um state set aqui, a tendência é que o Jails tente mudar toda a minha aplicação aqui, onde tem mudanças, para a versão original. Quando eu carrego a página, a versão original está com tudo escolha. Então, qual que é a tendência aqui de acontecer? É quando eu mudar esse estado e eu clicar aqui em mudar o estado, para poder atualizar esse conteúdo, ele vai tentar mudar para a escolha aqui. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso com algum tipo de framework que usa Gift DOM ou Virtual DOM, que é no caso do React e tal. Para eu ignorar isso do framework, o que eu faço? Tem umas diretivas aqui, que é justamente essa daqui, ó, HTML static. O que eu faço? O que eu falo pro Jails? Ó, vai tentar mudar algum conteúdo. Você pode mudar o conteúdo de forma dinâmica se você ver que o estado mudou, mas toda vez que você enxergar essa diretiva, você pula. Você pula daqui e vai para o próximo. Você ignora aqui e os filhos dele. Então, dessa forma, deixou essa parte estática. E apenas mudo o que é dinâmico, que é este cara aqui. Como aqui não tem nenhuma... obviamente, né? HTML estática aqui no label também, porque esse checkbox, se eu mudar, eu também não quero que o Virtual DOM, o diff de DOM, mude ele para deschecado de novo. Então eu falo, ó, não mexe nesse label aqui que tem um checkbox que o usuário vai poder mexer. Esses inputs de formulário que o usuário mexe e muda o estado sem mudar o estado do meu componente é independente. Então, ignora esses caras. É isso que eu faço com esse HTML estático. Aí ele vai pular o label, vai para o próximo, vai enxergar essa diretiva e vai falar, eu tenho uma variável aqui, eu vou atualizar. E é isso que ele faz a partir da variável que eu tenho do estado do resultado do meu serviço. Basicamente isso. Beleza, então eu adicionei uma dinamicidade aqui no meu elemento estático. E agora, para o elemento dinâmico, né? Vocês viram que renderizou aqui todos os itens. Está paginado, então vai só renderizar 10. E aí aqui de fato é um maior trabalho, né? Pegar a informação estática aqui. Então, esse componente eu chamei de lista. Eu não criei um componente card. Novamente, simplicidade. Esse é um projeto onde eu só tenho uma tela, eu não tenho outras. Esse é o caso que a gente está vendo agora. Eu não tenho outras, eu não preciso criar mais um componente card aqui, porque eu estou num loop e é o único lugar onde eu estou usando esse componente. Então, você pode ser mais criterioso aqui, criar um componente card e adicionar todos esses dados no card, mas o que eu costumo fazer? Deixo o mais explícito possível e quando eu for componentizar, eu já vou saber como que eu faço essa componentização, que partes são dinâmicas, que partes não são. Eu não faço isso logo no primeiro momento. Aqui, né, essa versão estática, então a versão estática que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, sem informação dinâmica. A única coisa que eu faço é eu vou percorrendo por todas as situações, as tags da HTML que precisam de coisas dinâmicas e vou substituindo por essas diretivas de HTML que o Jails vai olhar e vai atualizar. Quais são essas diretivas? Então eu já posso apagar essa versão estática que vocês já viram. Quais são essas diretivas? Se o item, eu faço primeiro um for each, né? Então um for each nos itens de lista. HTML for item in data, que é exatamente aquele data com as listas, né, paginada, com a lista paginada. E aí eu vou renderizar aqui
HTML if, se o item tiver aberto, se tiver opened, eu renderizo essa tag aberta. Se não, eu renderizo essa. Aqui eu dou um HTML inner, onde quando eu uso esse HTML traço no Jails, basicamente eu estou falando para ele o seguinte, ó, usa inner HTML nessa... Esse inner é o inner HTML entre aspas, né? Mas toda vez que eu utilizar esse HTML traço, significa que eu vou passar aqui uma expressão JavaScript. Então eu não preciso fazer alguma coisa no sentido de isso daqui, certo? Porque ele entende que se eu estou passando HTML traço, ele sabe que ele precisa é, é, fazer a evaluate essa expressão, né? Me falta a palavra em português, momento babaca. Mas ele vai ter que rodar essa expressão, basicamente. Então aqui ele vai colocar essa informação do item title aqui dentro desse H2, ele vai colocar a informação de content dentro desse componente aqui, né? Dessa seção aqui. E lembra que eu falei, né? No serviço, pô, para mim seria super conveniente que eu tivesse uma lista de ícones aqui. E aí eu tenho um componente ícone onde eu falo, putz, qual o SRC desse ícone? E aí o ícone pode procurar no path onde está aquele SVG ou aquele PNG e renderizar. É conveniente ser assim para mim. Então, o meu HTML, minha view fica super simples, porque eu só falo assim, ó, repita aí os ícones que eu tenho na minha aplicação. E a complexidade fica por conta do meu serviço. O meu serviço que vai falar assim, ó, a estrutura de dados que vai precisar ir para a view tem essa carinha, então eu já vou entregar esses dados nessa estrutura para o próprio componente usar. E aí assim por diante, né? Essa parte aqui do schedule weekdays, a única coisa que eu faço aqui, eu passo por cada um dos itens de schedule e simplesmente pego weekdays e hours aqui e renderizo no H4 weekdays e renderizo no parágrafo o hour. Basicamente isso. Aí eu tenho um componente dinâmico aqui na tela renderizado. Aí a paginação foi o plus. Falei, tá fácil demais, deixa eu adicionar a paginação. Então, a paginação também recebe, é um item de JavaScript, né? Então, deixa eu pegar aqui, eu acho que eu coloquei no shared, né? Components, paginação. É um item de JavaScript. O que eu faço? Crio uma lista para cada página no total de páginas. Então, lembrem que no meu serviço eu criei uma string, né, de página, uma string de path de página aqui para ser mudado no meu URL. Então, para cada um desses paths, eu vou lá e renderizo, né, o href dessas páginas. Essa notação especial é, toda vez que eu faço um for each no Jails, eu tenho uma variável especial que me dá o índice. Então, para o índice 0 do array dessa URL, eu adiciono 1 porque a paginação começa com 1, o array começa com 0. Então, eu só faço uma tratativa aqui para printar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, no HTML inner. E no HTML class, faço o seguinte, a class padrão, né, de CSS é o que é padrão para todos os itens de paginação, mas um caso é um caso específico desses itens de paginação, que é o caso do item selecionado. Então, eu verifico se index mais 1, ou seja, no caso da primeira página, for igual a current page é uma variável que eu tenho aqui, que a minha paginação vai me trazer, que eu vou setar no estado atual do meu componente. Se for igual ao current page, eu vou pintar o background de preto, vou deixar o texto em branco. Caso contrário, eu vou pintar o fundo de cinza no padrão ali das cores do design system, entre aspas. Eu não estou usando as variáveis aqui, eu deveria, né? Mas só para simplificar, eu vou deixar aquele cinzinha padrão do Smart Fit ali e o texto em preto. Eu estou englobando a tag template aqui, não precisaria. O que a tag template faz eu não mexo nela no Jails, né? Ela basicamente funciona como é esperado nativamente. Ela esconde qualquer tipo de conteúdo na renderização da página. O browser não renderiza o que está aqui dentro. O Jails, o que ele vai fazer? A partir do momento que ele monta o componente, ele vai
rapar fora esses templates aqui. Isso é muito útil, principalmente quando você quer esconder conteúdo. Acho que se fazia isso muito antigamente na era do Angular 1, que você tinha um conteúdo assim, name. Aí o JavaScript, a página renderizava com essa notação na tela para o usuário antes do JavaScript estar pronto. Quando o JavaScript ficava pronto, aí a galera essa expressão era substituída pelo valor da variável. Só que para o usuário era super ruim, né? Porque o usuário entende, parece um bug. Eu lembro que a galera usava algumas classes CSS para esconder, tipo, tinha um ngCloak, alguma coisa assim, que era uma classe, era uma propriedade do elemento onde a pessoa colocava, né? ngCloak, alguma coisa nesse aspecto para esconder essa informação enquanto o JavaScript não rodou. No JS eu faço o que é esperado de conhecimento do próprio browser, das primitivas de browser. O template já faz isso. A única coisa que eu faço no framework é remover quando ele está pronto. Então, basicamente é isso. E aí, nesse caso aqui, quando eu faço uma busca sem nenhum filtro, ele vai trazer todos os resultados, que são 112. E aí agora eu tenho uma paginação. O que eu faço nessa paginação? Não tem evento de clique aqui. Eu só tenho a hash no meu href, certo? Todos os links aqui tem hash página 2, 3, 4. E aí o que ele faz é mudar a URL do browser. O que o meu componente faz? Ele fica escutando através dessa biblioteca router, né? Se eu mudo a página, eu chamo o paginate. O paginate faz o quê? Pega a página que foi escolhida, pede para o getJIMS trazer o conteúdo, renderiza a página de novo. Basicamente isso. E aí, obviamente, eu vou chamar o getJIMS várias vezes. Então, o que eu fiz aqui, eu cacheio, tá? No response data aqui, eu crio uma variável global no contexto desse módulo específico, obviamente, né? Ela não está livre para os outros módulos JavaScript. O que eu faço se eu não tenho nada nesse response data aqui, eu faço o fetch desse JSON, né? E aí, quando eu tenho a informação, eu seto nessa variável aqui e aí ela fica disponível. Então, todas as outras vezes subsequentes que eu chamo getJIMS, da primeira vez ele carrega, da segunda vez ele pula essa etapa e faz o que precisa fazer, filtra tudo, faz a paginação e devolve o conteúdo. Então, eu não estou fazendo a chamada de API várias vezes. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava e olha que eu estava pensando em codar. O problema de codar é que eu ia ficar aqui muito tempo e ia ser super maçante, porque as informações eu acho que são mais importantes do que de fato a codificação. Mas é isso, eu tenho uma aplicação aqui com paginação, eu posso escolher alguns itens aqui. Quando eu escolho encontrar a unidade, eu volto para a paginação 1 como esperado, porque vão ter menos itens, talvez mais itens, então não faz sentido voltar para a página que eu estava. A última página vai ter menos elementos em algumas situações onde não bate necessariamente o número de itens com o número de paginação, né? Se eu tenho acho que vocês entenderam, né? Vão ter casos onde vai preencher tudo aqui, vão ter casos que vai preencher menos porque tem menos informação na última página, dado o corte que a gente precisa fazer na hora de paginar. É basicamente isso, super rápida a aplicação. Eu acho que um ponto super importante também, o JavaScript todo da nossa aplicação é esse, que não tem nada de Jails, não tem nada de framework, é puramente estrutura de dados aqui. É puramente funções e puramente manipulação de dados. O único momento onde o framework acaba trabalhando é esse momento aqui, e esse é todo o meu código do framework que vai fazer essa orquestração entre eventos que são feitos disparados pelo usuário, às vezes pela própria aplicação. Então é basicamente isso, eu estou seguindo esse modelo super previsível, onde a minha controller requisita dados da minha model, retorna e eu atualizo a view. Super simples aqui, minha model não conversa com a view direto. Acho que tem alguns frameworks que fazem isso, né? Você coloca model, coloca dentro de um elemento HTML e aí ele reflete a sua model assim que você muda a model.
Eu sinto que essas coisas que parecem ser convenientes, conforme a sua aplicação vai ficando mais complexa, ela vai ficando mais difícil de se entender, porque você não sabe quem está disparando a mudança dessa view, se é só controller, se é só model, e começa a ficar super insustentável. Esse fluxo para mim funciona porque ele é novamente previsível. Eu sei quem que deve trabalhar com dados, eu sei quem que deve trabalhar com evento e eu sei quem que deve trabalhar com a informação uma vez que isso atualiza. Podem ver que esse fluxo é muito parecido com o fluxo back-end. Não é uma ideia minha. Eu simplesmente usei aqui o fluxo de back-end quando a gente criava as aplicações servidas no modelo back-end e trouxe para uma visão front-end na hora de renderização desses itens da tela e tudo mais. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Acho que eu cobri boa parte do conteúdo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que uma coisa, só para finalizar o vídeo aqui, muito importante, né? Eu vou parar a aplicação aqui, vou dar um build e vou fazer um preview. O Astro faz isso para você ter uma versão de produção. Então ele vai fazer todas as otimizações, todos os JavaScripts que ele usa para fazer aqueles lances de hot module replacement e tudo mais, ele vai tirar e vai deixar a aplicação mais parecida com o que ela vai ser quando a gente sobe para produção. E esta aqui é a minha aplicação aqui no modelo finalizado, né? Só para mostrar que está funcionando e tudo mais. Essa é a minha aplicação em produção. Um ponto importante aqui que eu queria falar antes de fechar o vídeo é esse é todo o JavaScript que eu tenho da minha aplicação e ele pesa 9 KB. Porque é aquele JavaScript tanto do serviço quanto da minha controller. Acho muito difícil conseguir algo nessa linha aqui com outros frameworks, assim, porque traz muita coisa que muitas vezes você não precisa. Então, uma aplicação como essa, que tem sim sua complexidade, não é uma aplicação super trivial, não. Não é uma das aplicações mais complexas que existem, mas existe sua complexidade. Mas a forma como a gente abstrai essa complexidade, vocês veem que pode simplificar pelo menos o fluxo dos tipos de problema, onde que os problemas devem ser resolvidos, quem tem as responsabilidades para resolver aquele tipo de problema, etc. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Ficou super longo o vídeo, mas eu acho que é importante para passar todas as informações que eu acho que são super relevantes. Fechou? Então até a próxima. Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo ser um pouco mais direto e um pouco mais sucinto aqui, trazer. Talvez os vídeos sejam mais curtos, mas acho que esse vídeo precisava de ter mais informações, trazer mais coisas relevantes para vocês, porque essa dicotomia de framework versus não framework, ela é uma discussão complexa. Então, um vídeo desse tamanho talvez justifique. É isso. Obrigado, gente, pela atenção. Até a próxima.